Chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição. Estamos estudando acerca da Igreja de Deus e agora vamos considerar o tema Aperfeiçoando os Santos. Primeira questão, irmão Walter Ruben, o que Deus fornece com o objetivo de ajudar a Igreja e com que propósito? O nosso Deus não é um Deus de obra incompleta, né? Uhum. Então, se Ele chamou a sua igreja, Ele tem algo a fornecer para a igreja, visando ali o crescimento dela, o aperfeiçoamento dela em todos os aspectos, né? Então, subindo ao alto, Ele deu dons aos homens. Quais homens? Os homens que foram chamados, né, para servir ao Senhor, que aceitaram o convite da misericórdia. Então, esses homens receberam o dom, né? E Ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, primeiramente, por que não os profetas e depois os apóstolos? Né? Porque o profeta, ele recebe de Deus o comunicado e ele precisa ser testado. Ou seja, a mensagem que ele traz só pode ser validada após ser testada. E quem vai testar o profeta? É o ministério apostólico. Hoje, o ministério, né, os ministros da Igreja de Deus. Então, surge alguém, surge um profeta, como já surgiram muitos em nosso meio, né? Pretendendo aí, reivindicando o dom profético. Então, o ministério vai ali, chama aquela pessoa, submete ela a perguntas, uma sabatina, e para que ela traga a crença nova, para ser analisada. Aquela crença não resistindo ao escrutínio da palavra de Deus, de um assim diz o Senhor, então ela é descartada. Com isso, o que acontece com aquele profeta? Ele abandona a fé, ele vai embora. Né? Sim. Então, é importante entendermos isso aqui. Por que primeiro os apóstolos, depois profetas? Os profetas. Interessante. Então, Deus concede os dons espirituais à sua igreja, né? Agora, qual é o propósito de Deus em conceder esses dons? O irmão mencionou aí um detalhe interessante relacionado aos apóstolos e profetas, mas existe algo ainda mais abrangente para Deus nos conceder esses dons. E qual é esse o propósito? O propósito dos dons espirituais é exatamente o aperfeiçoamento da igreja em todos os aspectos. Esse propósito, ele liberta a igreja do espírito ditatorial, né? Do orgulho, da pretensão, da presunção de alguém. Então, se alguém presume achar que ele pode dominar a igreja porque ele foi nomeado o líder, isso da conferência geral até o salãozinho lá mais simples, né? Todos nós somos dirigidos por um líder maior que é Cristo e pela sua palavra. Assim diz o Senhor, está escrito, se aquilo que eu como pastor, nas igrejas aqui no Distrito Federal, onde eu trabalho, trouxer ao conhecimento dos irmãos qualquer doutrina que não suporte o escrutínio da palavra do Senhor, essa doutrina deve ser descartada, né? Eu estou sendo um impostor. Então, nós precisamos entender que tudo que nova doutrina surgiu, alguém surgiu com um pensamento novo, submeta seu pensamento ao conhecimento do ministério, né? E espere no Senhor a resposta. Se a resposta for favorável, graças a Deus, houve uma revelação do Senhor. Vai haver uma confirmação ministerial. Mas se não for, esteja também preparado para o descarte, né? Muito bem, então é isso que nós temos visto. E na pergunta B, qual é o propósito dos vários dons na igreja? Perfeitamente. O porquê, né, da existência dessa diversidade de dons. Então, para que haja o aperfeiçoamento dos santos, né? A diversidade de dons na igreja, ela vai dizer, olha, o Walter Ruben tem o dom para ser um pregador. Então, não coloque o Walter Ruben para ser o administrador da igreja, não. Porque ele vai dar trabalho, ele vai criar problemas, né? Ele não vai ser um administrador conforme a igreja precisa. Ou, né, tem que ser. O irmão tem o dom de orar na igreja. Coloque aquele irmão no departamento de oração, que vai ser uma bênção, né? Mas não coloque aquele irmão para pregar, porque ele já não vai conseguir pregar, né?
Então, os dons espirituais, ele coloca cada indivíduo no seu devido lugar para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja aperfeiçoado e assim a cabeça que é Cristo possa direcionar de maneira correta o corpo para onde ele achar que deve conduzi-lo. Exato. E através disso, né, dessa harmonia entre as pessoas, cada um exercendo o seu devido dom, a causa de Deus avança, né? Avança. A pregação do Evangelho, o desenvolvimento como um todo, o atendimento às pessoas que passam a fazer parte da comunidade dos crentes, né? Perfeito. Porque nós temos nas listas de dons apresentados esses dons espirituais, e lembrando, apenas aqui trazendo um detalhe, quando nós falamos de dons espirituais, não estamos falando daqueles talentos que são naturais à Isso. pessoa, que elas recebem quando nascem, né? Perfeito. Ou desenvolvem através do estudo, através, enfim, de alguma outra forma. Não estamos falando isso, que são talentos que inclusive os ímpios têm. Exato. Aqui nós estamos falando daqueles que, quando aceitam o Evangelho, recebem, então, essa capacitação Perfeito. especial. E no exercício dessa capacitação, então, se torna uma bênção, né? Claro. E o que eu ia mencionando a princípio nesse comentário é de que nas listas de dons nós encontramos dons que diz respeito à atividade externa da igreja, né? Perfeitamente. A pregação do evangelho, o dom de evangelista, Isso. por exemplo, mesmo de apostolado no sentido em que foram os apóstolos do passado como desbravadores, né? Perfeito. Do mundo através da pregação do evangelho, que está, nesse caso, ligado, né, ao dom de evangelista também. Mas nós encontramos outros dons que estão mais relacionados às questões internas. Isso. Do acolhimento, do socorro, da oração. Exatamente. E mesmo do ensino da palavra de Deus para os internos. Enfim, a igreja cresce. Perfeito. Internamente e também na sua Externamente. expansão. E, Luzilei, um detalhe está na notinha aqui na página 9, né? Sim. A compreensão desse plano protegerá contra rivalidade, orgulho, inveja ou desprezo mútuo. Uhum. Ou seja, não haverá problemas quando nós colocamos na igreja cada pessoa no seu devido lugar. E o irmão, nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, já devem ter convivido com alguma situação na sua igreja, onde você congrega, de se colocar alguém que não era daquela área, né? Uhum. Não era daquele ministério. E essa pessoa, então, não avançou. O trabalho nas mãos dela não foi avante. Por quê? Porque o trabalho é correto, o que tem que ser feito está correto. Mas nas mãos da pessoa que não é daquela área, daquele ministério, a coisa não avança. Né? Exato. Cada um no seu devido lugar. Seu devido lugar. E todos se respeitando mutuamente, né? Perfeito. O americano diz o homem certo no lugar certo, né? Uhum. É assim por diante. Muito bem. Então, neste terceiro tópico, aprendemos sobre o aperfeiçoamento dos santos, que acontece através de uma operação especial externa, Sim. de um agente externo, que trabalha internamente, dentro Sim. do coração, na mente dos seus, daqueles que aceitam o Evangelho, capacitando-os para uma vida produtiva, tanto no desenvolvimento pessoal, quanto também no desenvolvimento coletivo da igreja. Perfeitamente.